Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou o Gideone, novamente aqui, o pai de vocês da matéria de 833. Bom, dando continuidade agora na nossa aula 4, que é sempre mais um complemento do que vocês viram, ou estão vendo, né, em sala. Estudos, nesse caso aqui, nessa aula, né, estudos pelo professor é o tema que a gente vai tratar. Estudos pelo professor é um dos PDFs lá que ele apresenta para vocês sobre essa tabela, né, que vocês devem utilizar. Então, de acordo com o seu tema, né, de acordo com o seu objetivo, com as variáveis que você quer isolar, com o que você quer alcançar do seu tema, da problemática abordada pelo seu tema, vocês têm que usar essa tabela. Nessa tabela aqui, a gente tem alguns dados como o modo de carregamento, que é do que? Da barra, do tubo, da chapa, né, do cilindro, de um vaso e etc. Então a gente tem, como vocês podem ver aqui, uma barra em tração, em torção, um tubo, torção, uma barra e tubo em flexão e por aí vai. De acordo com o que você quer, então, você quer minimizar, você tem que escolher primeiro o que se trata do seu projeto. Quando eu fiz o meu, isso aqui é mais para o trabalho, tá bom? Isso aqui, só lembrando que essa tabela aqui, pelo menos eu utilizei muito mais para o trabalho. Quando você quer, no seu tema, alcançar uma questão de rigidez e a situação, um problema ali que você trouxe no seu tema, tipo, é uma barra, ela vai ter o que exatamente? Uma torção, uma tração? No meu caso, eu trabalhei, se eu não estou enganado, acho que foi torção. Só que aí, com a ideia do que? Minimizar o peso para. Aí vocês têm esses três casos: a rigidez, a resistência de dobramento e a resistência de fratura. Eu posso estar enganado, mas no meu tema, que era eixo para kart chamador de veículos de baixo custo, foi, eu acho que foi essa daqui. A gente vai ver junto em uma das aulas que está a minha apresentação, que eu vou mostrar exatamente como foi feito cada coisa, como já faz tempo, né? Eu não lembro aqui de cabeça qual desses dados, qual dessas formas eu utilizei, mas a gente vai ver junto. Mas aí, lá naquele eixo, então, eu considerei, junto com o meu grupo, que a gente ia usar uma barra, se eu não me engano, de torção, para a parte de minimizar o peso para a rigidez. Na real, eu acho que foi de tração mesmo, não foi de torção, acho que foi de tração. E aí a gente escolheu essa forma. Essa forma é importante ser abordada porque o professor quer ver como vocês trabalharam com ela durante ali o desenvolver da resolução da problemática que vocês trouxeram para o trabalho, considerando o tema de vocês. Não sei se ficou claro, entende? Então, assim, o que o professor ele mostrou em sala, e eu trago aqui também que é importante, é o quê? A gente tem um índice do material, ou de mérito, né? Que ele vai depender dessas três coisas, esses três parâmetros, da sua função, do seu objetivo e da sua restrição. Então, a sua função é o quê? Você vai ter um eixo, você vai ter o quê? Você vai ter uma viga, você vai ter um tirante, uma coluna. No nosso caso, no meu caso, foi um eixo, ok? Então, parte mecânica, térmica ou elétrica. As restrições. Esse tipo de escolha que você teve aqui na primeira parte, das funções, qual é a restrição que você vai entregar? Tem uma rigidez específica, uma carga de falha especializada, uma vida útil né, e etc. Geometria especificada. Então, eu posso estar enganado, mas eu acho que no nosso caso, no meu grupo, a gente utilizou rigidez específica. A gente vai ver junto quando eu for para a parte das apresentações, né? Dos objetivos, a gente queria não, se eu não me engano, foi minimizar o custo e a massa. Foi um desses dois que a gente utilizou, né, no meu grupo para trabalhar ali em cima, para o trabalho. Lembrando que isso daqui é mais ainda voltado para o trabalho, ok? O trabalho de 50% que vocês têm que realizar em grupo. Vocês têm que realizar a apresentação, né, e tal, e fazer ali né, ter a avaliação do professor com base na apresentação, né? Faz os slides e tudo mais, e apresenta o professor. Minimizar o impacto ambiental tem essa outra de maximizar o armazenamento de energia.
Os mais ideais, visuais específicos, ainda mais para viga, normalmente eixo, seria essa sequência: eixo, rigidez específica, minimizar o custo, né? Ou a massa. Eu acho que acabou sendo minimizar a massa, para o meu caso. A gente chegando lá, vamos tirar a conclusão de algumas outras partes que eu fiquei em dúvida aqui nesse momento. E bom, se é minimizar o custo ou a massa, vai ter só a fórmula. Então, essa fórmula, o que tiver no numerador, vai ser o que vai ser minimizado. Então, minimize isso ou maximize a recíproca, né? Então, o que está na fórmula do minimizar a massa, a parte do numerador, ali na fração, que é o índice, né? A última etapa, é o que vai ser minimizado, ok? Isso seguindo também aquela demonstração que vocês tinham que fazer na questão um com aqueles itens da lista um que o professor passou para vocês, e pela qual eu já resolvi, tem vídeo, então, é mais ou menos aquilo. Na verdade, é aquilo, né? Aqui, o professor em aula trouxe isso daqui, ó, um caso, né, específico, que no caso a gente tem uma rigidez especificada e um peso mínimo nesse projeto. E o que é esse projeto? É um remo, né? Então, é um remo significando uma viga leve e com rigidez. Quais são as restrições traçadas aqui? O comprimento do remo, ele é especificado. A sua rigidez, ela também, a flexão, né, por esse símbolo, é especificada. A tenacidade, né, ela é maior que 1 kJ por metro quadrado. Objetivo, então você vê que, né, tem um padrão, ó. Função, o que que é, as restrições que você define, o que você quer minimizar. No caso aqui foi uma coisa, foi só a questão de minimizar a massa, né? E quais são as variáveis livres que a gente tem nessa função, né? Aqui desse projeto para o REM, que no caso é o diâmetro da haste, ok? E a escolha do tipo de material para fazer o REM, né? Para criar o REM. Com essa situação, esse caso aqui, a gente tem exatamente o quê? Que a gente pode adotar o modo de carregamento exatamente para barra e tubo em flexão, né? Considerando as restrições, rigidez, a flexão especificada. E aí a gente escolheu que esse é o modo de carregamento. Na minimização de peso para rigidez, que é o ideal, né? Então, a rigidez, a flexão especificada, a gente cai exatamente nessa escolha de forma. Então, o M, né, é igual ao módulo de Young, é, é por meio, né, é, sobre a densidade, ok? Então é isso. É assim que a gente acaba escolhendo nessa tabela exatamente o módulo de carregamento e o que a gente vai minimizar de peso, né? No caso, para um desses três aqui: resistência à fratura, dobramento ou rigidez. E aí, sendo esse caso, aqui, dessa forma. Então, o remo é uma viga de rigidez especificada e o peso é mínimo, ok? Então, minimizar o peso. Bom, eu acho que em aula o professor mostrou para vocês isso daqui, o mapa de Ashby, que ainda peguei esse daqui de referência, né? Módulo de Young por densidade e essas linhas diagonalmente traçadas aqui e aqui. Como está aqui em cima do 1000, né, a densidade aqui em 1000, né, exatamente aqui em cima, a gente tem o uso dessa fórmula, né? M é igual ao módulo de Young, né, meio do módulo de Young sobre a densidade, ok? E assim é a mesma coisa para esse outro caso, que aí já passa essa linha diagonal dentro de alguns materiais, como a espuma, né? Ah, enfim, deixa eu ver, essa daqui, alguns materiais ela é traçada aqui, né? Ela passa por cima. Aqui, como vocês podem ver, tem cerâmicas técnicas, compósitos, que essa linha passa, é mesmo, né? Os compostos, essa linha passa em cima dos compostos, praticamente.
O bambu e a madeira, bambu e essa madeira aqui, né? A gente tem então que esses materiais, com base nessa linha diagonalmente traçada, são esses, né? Bambu, madeiras, esse compósito aqui e a cerâmica. E a índice de mérito deles é em torno de exatamente 4,4, 4,5, né? 3,4, 6,3 e por aí vai, ok? Então isso nessa linha traçada. Se for traçar em outra linha, esses valores podem mudar, ok? Então aqui um comentário que foi deixado. Acredito que no slide do professor é que o material tradicional, no caso daquele do remo, né? De canoa, baratos, tradicionais, porém com variabilidade natural, tão bom quanto a madeira. Mas o controle de propriedades, bom, tem um M, né? Que é o que vai ser maximizado. Você minimiza uma coisa para maximizar a outra, né? Com base naquela lista também, que vocês, acredito eu, já fizeram. Mas a tenacidade ela é baixa e o custo ele é alto. Então, minimizar o custo e o peso, por exemplo. Então, tem que cumprir uma coisa assim. Se for a proposta do tema de vocês ali e tal, do, é, dos objetivos de vocês ali, né? Do trabalho. Então, bom, é isso. Isso aqui é um ponto interessante de vocês saberem, né? De tipo, aonde vocês traçarem a linha, considerando que seja módulo de densidade, resistência à densidade, né? O seu devido mapa de Ashby, você vai ter os materiais escolhidos ali, né? Conforme o jeito que você traçou. A linha, a forma que você tem para escolher, né? Ah, e o índice de mérito respectivo ali para cada um desses materiais que a linha diagonalmente traçada ele propõe ali, né? Bom, aqui, continuando, a gente tem um outro caso, e aqui eu deixei uma legenda aqui de algumas coisas. Então, M, Mzinho, né? A massa total da biela, que no caso é esse daqui do projeto da Bielas, né? A gente tem o Bzão, que no caso beta, né? O fator constante de forma da biela, o módulo de Young. Aqui uma consideração que eu queria deixar aqui para não esquecer, materiais com maior valor de Young resistem mais à flambagem, né? A questão da seção transversal da haste, comprimento, a densidade, ok? Algumas especificações para não esquecer aqui, né? O que é cada coisa. A constante, que é usada, o índice de, quer dizer, o momento de inércia, que é o I, cadê o I? Ele aqui, ó, dessa forma. Enfim, deixei só essas informações para vocês lembrarem aqui dessas formas importantes que podem ser usadas no trabalho, ok? Então, esse estudo do caso aqui da biela para motores de alto desempenho, a gente tem aquele passo a passo. Funções, restrições, objetivos e variáveis livres, né? Que vocês já viram durante a lista de exercício. Então, a função, a gente tem que é uma biela, que vai ser para motor, ou bomba, por exemplo. Se a gente tem restrições, então, essas bielas, elas não podem falhar por fadiga de alto ciclo e não podem falhar em flambagem elástica, né? Curso e, por consequência, o comprimento da biela, esse comprimento ele tem que ser especificado. Objetivo, a gente tem que ter essa biela com a minimização de massa, e a variável livre é a seção transversal, né? Sendo A, ok? A área e a escolha do material também é livre, ok? Então aqui a gente vê que todas essas informações, para cada coisinha aqui a gente tem uma forma, então essa forma do peso total da biela, né? Do tipo de restrição, que no caso é a flambagem, da massa mínima também, que é importante, que se resume tudo isso daqui a isso aqui, ok? E é isso.
Então, tipo, é interessante para o trabalho vocês terem especificado bem certinho para cada coisa, cada fórmula, que vocês querem fazer ali com aquele tema, com aquele projeto que vocês estão propondo, né? Tem que ser algo bem descrito, que é o que o professor quer ver, ok? O que que você vai acabar maximizando e minimizando das formas que você está usando para chegar naquele objetivo cumprindo tudo que foi informado aqui durante a sua apresentação, do seu trabalho. Bom, então, basicamente é isso, pessoal. Esse, esse complemento, né, que vocês provavelmente viram até melhor na aula, mas eu queria relembrá-los que é interessante, tanto aquelas formas que eu trouxe, quanto esses dois casos, que é algo semelhante que vocês têm que fazer no trabalho. Espero que vocês tenham tido tenham ficado bem claro, né, o que eu trouxe para vocês. Se vocês ficarem com dúvidas, entrem em contato comigo, ok? Que a gente tenta tirar dúvidas que podem ter surgido durante esse complemento que eu tentei trazer aqui para vocês, tá bom? E é isso. Bons estudos e eu estou à disposição, ok? Obrigado.